Fala, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, porque eu tô bem também. Então, galera, aqui hoje é um videozinho rápido, mais para dar uma satisfação aos alunos, porque a liberação do virada de chave era para ter saído essa semana, mas eu não consegui fazer essa liberação. Mas a parte teórica já está toda pronta. Eu só preciso concluir alguns vídeos. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. O PDF já está tudo aqui, né? Tem algumas entradas que eu vou colocar aqui no vídeo, tem as explicações, tudo detalhadinho, e o vídeo também, obviamente, para poder dar suporte, né? Mostrar aqui na prática como é que acontece. Então, para não ficar um vídeo curto, eu vou trazer um pouquinho do que está vindo por aí. Então, se você é aluno, aguarda até na segunda-feira, mais ou menos, porque eu vou tirar entre hoje e amanhã para concluir esses vídeos e estar liberando no Drive. E se você não é aluno e se identificar aqui com a leitura ou com a forma com que eu explico e quiser aprender um pouquinho mais, é só entrar em contato, tá bom? Os dados vão estar na tela. E é isso, galera. Vamos lá, vamos pegar uma entradinha, eu vou explicar. Aqui eu estou colocando como se fosse uma banca de 60, então eu estou colocando R$ 30 de entrada para vocês verem como eu confio nessa entrada, nessa análise, né? Então, para a gente poder entrar, a gente precisa entender qual é o fundamento do nosso operacional, né? Que é estrutura e liquidez. A estrutura, a estrutura, ela forma liquidez, né? E a gente precisa conhecer quais são essas zonas. E a gente precisa entender que existem pontos de maior assertividade. E a gente vai falar isso aqui agora rapidinho, vamos ver se vocês vão conseguir assimilar, tá? Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender que o lote, ele é, sim, formado por um conjunto de velas, mas ela também pode ser sozinho. E mesmo quando ele está dentro desse conjunto de velas, a gente precisa dar atenção para eles de forma individual, porque cada velinha dessa tem posicionamento, tem interesses. E em outro time, isso daqui é uma vela de 1 minuto nos 10 segundos é top, entendeu? Então, é um ponto característico. Então, se a gente sabe que, vamos lá, eu tenho a minha impulsão, porque rompeu aqui. Eu tenho que ter uma correção. A gente sabe até onde essa correção vai? Sabe. A gente não sabe nem se isso aqui vai corrigir mesmo ou se ele vai continuar a subir por conta desse, dessa estrutura. A gente não sabe. Então, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber que a paciência ela é o melhor dos remédios. Por que eu estou falando isso? Porque, ó, se eu tenho uma venda aqui, então eu sei que aqui, essa vela aqui é uma vela de correção, né? Até que se prove o contrário. Mas eu não sei se ela vai chegar até aqui, não sei se ela vai romper nem nada. Então o que a gente aguarda? O fim dessa correção. Ou seja, se eu estou numa estrutura de venda, eu vou esperar a correção acontecer e eu vou esperar a próxima venda acontecer, que vai formar um ponto de liquidez onde eu vou entrar vendida, se ela voltar ali. Então, se essa vela aqui, ó, voltasse aqui, aqui seria a nossa entrada e não de abertura. Outra coisa que a gente precisa fazer é olhar as referências. Então, se eu, por exemplo, aqui, primeiro, a venda fechou aqui.
a compra aconteceu. Como a gente sabe, ó, essa aqui é uma vela de impulsão, né? E que está dentro dessa estrutura aqui de venda. Então, aqui seria o preço médio e aqui seria o ponto mais interessante para a nossa venda. Então, o que, que a gente vai fazer? Ó? Essa aqui, essa compra, ela rompeu aqui, só que a gente está dentro dessa estrutura. Aí você fala assim, Carol, mas tem estrutura mais acima. Ótimo, então aqui também se torna um ponto ok, aqui se torna um ponto ok. Mas a gente está falando dentro dessa aqui. Então a gente tem essa estrutura de venda, aí a gente tem aqui o que a gente, no caso, chamaria de correção, né? Ela não corrigiu, ela saiu. Como a gente vai esperar a correção acabar, a gente não tem problema. Então, só que olha só o que aconteceu aqui, ó. A gente está dentro dessa estrutura e o preço acabou de romper, no caso a compra, acabou de romper uma venda, um lote de venda. Então aqui já passa a ser uma impulsão. Então, se essa daqui é uma impulsão, essa daqui é uma correção. Para a gente esperar, a gente tem que esperar, né, o preço acontecer, terminar essa correção. Terminou essa correção nessa vela, fazendo uma estrutura de venda, só que essa estrutura de venda, ela está estrutura de compra, perdão, ela está dentro dessa venda. Caberia pegar uma compra aqui? Não, porque a gente está aqui, ó, num ponto de venda. Ah, caberia pegar se essa vela aqui voltasse aqui, ó. Caberia pegar uma compra? Sim. Por quê? Porque aí a gente está falando desse lote. Então, é o preço interessante em relação a esse lote. Mas como ela não foi, o que, que a gente faz? Aguarda. Aguarda sempre as melhores oportunidades. Aí, o que, que a gente poderia fazer aqui? Ó? Aqui, deixa eu botar aqui. Aqui é o ponto interessante para compra. Seguindo essa estrutura aqui. Teria um ponto interessante para compra. Poderia pegar aqui? Poderia. Eu pegaria? Não, porque a gente está, vamos botar assim, numa macro da venda. Aí o preço chega aqui. Poderia pegar uma compra aqui? Não. Por quê? Porque, ó, o preço fez estrutura de venda. Então, tá vendo que é onde a galera perde muito dinheiro? Porque não sabe, não consegue, né, fazer uma leitura mais minuciosa, que o AB demanda, né? Então, aqui eu expliquei como que a gente não vai fazer, agora eu vou explicar o que, que a gente vai fazer. Ó, aqui eu tenho um interesse findado pela venda, a compra aconteceu e desinteressou aqui, ou seja, fez uma correção. Essa correção acabou, no caso, né? Aqui é um ponto de venda, a gente está na estrutura de venda, ela acabou aqui, essa daqui caberia uma venda? Não. Por quê? Porque ela não veio buscar. E essa daqui caberia uma venda? Se, como ela veio aqui, sim. Caberia uma compra? Talvez, mas como a gente está na estrutura de venda, é melhor a gente se atentar à venda. Então, ó, veio buscar o ponto de interesse de venda e desceu. Vamos tentar pegar alguma entrada, tá? Enquanto isso, enquanto a entrada não vem, vou fazer um convite mais uma vez. Quem tiver interesse em estar participando do nosso treinamento virada de chave, só entrar em contato, tá aqui, ó.
Telegram, meu YouTube, né? E o WhatsApp, caso queira entrar em contato e ter uma resposta um pouco mais rápida, né? Vamos ver aqui um outro gráfico para a gente não ficar prolongando, ó. Eu estou na estrutura de venda. Aqui seria uma impulsão da venda. A compra não rompeu, só rompeu o posicionamento, mas ela não rompeu a estrutura, né? Então, o que eu posso dizer? Que aqui é uma correção e está tentando impulsionar novamente. Ó, dentro dessa vela, é um norte. Existe interesse vendedor. Então, ó, o preço foi lá, retraiu, e aqui, se ele volta aqui, a gente pega venda novamente. Se eu tiver uma banca de 60, eu vou botar 30 nessa entrada. Onde que eu teria compra? Só aqui embaixo. Por quê? Porque foi onde a venda desinteressou em continuar. Ela conseguiu chegar até aqui. Ó, ele tem que chegar aqui em cima. Não chegou aqui em cima, não pega. Ó, é muito traiçoeiro, tá? Então, essa atualização vai ser muito bem vista para quem quer ganhar dinheiro e não é aquela pessoa que é viciada em clicar, tá? Então, dá 3 entradinhas no dia, dependendo da sua mão, já faz o teu salário. E lógico que não é para você pegar essa leitura aqui agora e botar em prática no gráfico, porque não é assim, né? E já vai colocar com a banca alta, no caso, entradas altas, não é assim. Pode colocar sim essa ideia aqui no gráfico, em prática, mas se atentando que para eu botar aqui, por exemplo, numa banca de 60, colocar 30, é porque eu treinei bastante. Então, precisa treinar bastante antes de qualquer coisa. O doji foi aqui, ó, nesse ponto, mas não tinha dado oportunidade para a gente entrar, então a gente não entra. Simples assim. Aqui é o ponto máximo que a venda conseguiu chegar depois dessa correção. Aqui, bem ou mal, a gente tem posicionamento comprador, então isso acaba influenciando sim. Ó, vamos lá. Se o preço volta aqui em cima, a gente vende. Se o preço não volta, a gente não vende. Enquanto isso, vamos analisar umas coisinhas aqui, ó. Coisa básica. O preço sobe, faz estrutura, perde o interesse na venda. Sobe, faz estrutura, perde o interesse da venda. Sobe, não consegue fazer estrutura. A venda tá vindo. Ó. Se ela viesse aqui no posicionamento, eu compraria. Vou pegar a venda aqui? De jeito nenhum. Olha, que por conta desse histórico, ó, a venda, a compra começou, ela chegou até aqui, depois ela foi perdendo interesse. Tá vendo? Ela não fez mais estrutura. Subiu, fez estrutura, subiu, fez estrutura. Aqui subiu e não fez estrutura. Então já está mostrando para mim que de repente a compra não está mais interessada. De repente ela pode interessar onde? No início, porque aqui não é o final desse movimento de compra. Qual foi o início? Foi aqui embaixo. Então, de repente, o preço pode querer vir aqui no ponto de liquidez para buscar liquidez e voltar a subir. Mas isso são só especulações. Vamos aguardar um momento certinho para a gente entrar. Ó, aqui é a área de desinteresse vendedor,
tá vendo? Só que a compra já demonstrou desinteresse também. Então, para eu poder comprar, eu tenho que comprar num preço justo. E o preço justo é aqui embaixo. Eu estou passando isso aqui para vocês, é um caso para os alunos, eu vou passar também de forma um pouco mais detalhada, mas é sempre o bruto, porque a análise é muito individual. Eu vou passar parâmetros, eu vou passar o que eu faço, mas na hora de clicar você acaba fazendo, né? Seguindo os seus próprios insights, né? Então você pode adaptar, obviamente. Só que eu, eu ia falar garanto, mas não existe garantias, né? Eu consigo te dar a minha certeza de que funciona se usar da forma correta, certo? Se não usar da forma correta, vai ficar complicado. Então, vamos lá. Se vier aqui, vende. Se não, vamos lá, ó. Impulsão vendedora, desinteresse vendedor, correção da compra. Vamos ver se vai ser o fim da correção da compra ou não. Foi o fim da correção da compra. Onde que a gente vai vender? Aqui mesmo. Se vier aqui em cima, a gente vende novamente. Vamos aguardar o preço acontecer para eu poder explicar. Mas eu acredito que você já deva ter entendido, né? Só aqui pelas explicações. Mas vamos lá, ó. Por que que eu entrei aqui, já que eu falei que eu precisava de uma reação vendedora nesse caso? Vamos analisar direitinho aqui comigo. Isso aqui é a correção. A compra acontece, ela vai lá e depois tem a venda. Aqui foi muito maior, beleza. Mas ainda é compra. Só que essa vela, o que que ela fez? Ela fechou aqui, sendo que essa aqui abriu aqui. Então, automaticamente, já pode ver, ó. Essa daqui abriu abaixo dessa nossa abertura. Então, quer dizer o quê? Que essa vela aqui é uma vela de venda. Então, ela sendo uma vela de venda, aqui eu tenho posicionamento. Então, eu peguei essa vendinha aqui. E depois deu essa vendona aqui. Então, galera, é basicamente isso a nossa atualização, obviamente explicado com muito mais detalhes, né? Que senão, ó, o vídeo já tem quase 20 minutos, não vai ficar muita coisa aqui. Então é isso. Se você tiver interesse, só entrar em contato comigo, beleza? E quem se já é aluno, é só aguardar até segunda-feira para ter essa atualização. Valeu, valeu, falou!